Primeiro de todos, o Arthur Galdino mandou R$10 aqui pra gente, mandou meus 2 centavos pra discussão. As organizações e os jogadores que ficaram no Brasil deveriam sentir vergonha dos jogos da Loud. Uma atuação internacional pífia e no CBLOL não tem rival. É cômodo para todos. Que papo é esse, meu brother? Não. Você tá... Não, que papo é esse, Prieto? Ele tá Com todo não, respeito. eu não sei se vocês entenderam da mesma Eu maneira que entendi a entendi. intenção, mas que papo é esse? Ele entendeu que é o seguinte, a Loud lá fora foi uma piada, entre várias aspas, segundo ele, e vocês aqui no Brasil não ganham nem dessa piada. É. É tipo isso que ele falou, É, tá ligado? Mas, beleza. Mas se a gente tá... Eu entendo a sua lógica. Mas eles foram porque eles foram os melhores. E quem Então, foi mas aqui... Cara, é lógico que quem tá aqui já se sente mal de não ir. Não, mas aí que tá. O que ele tá dizendo é que a galera já se sente mal por não conseguir um projeto que nem pelo menos treine o campeão a ponto de chegar lá Mas melhorzinho. Eu entendo, mas... Não é por aí, não, que a gente vai melhorar. Eu entendi a crítica dele. não, Entendi, acho que Eu entendi o que ele colocou, mas eu discordo completamente. Aham. Porque, então. assim, eu entendo isso, porque, tipo assim, olha só o que a Loud fez lá fora. Foi, vamos lá, entre muitas aspas aqui, usando a palavra Não do cara, atingiu nossa... humilhada. E vocês aqui no Brasil são humilhados pela humilhada. Então vocês deviam ter vergonha. Só que aí, qual é a parte que eu não discordo? Cara, campeonato internacional é outra realidade que envolve 1 bilhão de outros fatores, inclusive mental também. Sim. Né? Envolve 1 bilhão de fatores diferentes. E até a questão do... Pra ser bem sincero, pra mim, a parte que eu acho que é a mais difícil de entender dessa frase dele. Eu entendo o que ele quer dizer, tá, gente? Obrigado pelo superchat. Mas, não são os jogadores que necessariamente montam os projetos, tá? Hoje em dia, existem jogadores não, mas acho opinam... que ele não falou de jogador, ele falou de org, não? Eu senti que era muito... Não, ele Ele falou falou de org. De org. Então, menos mal, mas Org. mesmo assim... Não, ele falou da questão de a galera não conseguir, pelo menos, sabe, dar dificuldade. Porque, assim, é verdade, a Loud foi soberana, né, esses últimos... Então, mas Splits. de novo, como o Shep colocou, é muito diferente, cara. Não, A Loud, sim. ela entendeu várias coisas e, inclusive, a parte do dinheiro tem muito a ver... Eu não sei se foi por causa disso que você deu essa ideia desse programa. O quê? Pelas Do quê? fofocas que estavam rolando, né? Não, eu botei esse programa por muito... Que eu achei que fosse talvez por causa disso. Foi uma série de fatores, assim. Foi o debate que se cercou muito aquele tweet que eu fiz, Ah, sim, o seu Ah, tweet... sim. né? E eu vi Deu ali uma estourada. uma quantidade exorbitante de argumentos sem sentido e uma galera achando que aquele, tipo assim, não, foi completamente refutado. Tipo, não, você falou um monte de merda e acha que você tá falando o que você acha e você foi reputado. Não, tipo assim, não é porque você falou um monte de coisa que não tem sentido que aquilo foi refutado. Sim. Não, você só falou um monte de bosta. Né? Outras pessoas falaram coisas muito boas e eu achei que era uma coisa... E aí um dos assuntos mais interessantes era a comodidade que o Brasil se encontrava. E aí inclusive teve um quando eles jogador que ganhariam. comentou isso, né? Falou, o brasileiro é acomodado. Falei, caralho, mano, tipo... Pra começo de conversa, já chegou no pior argumento de todos, que é esse. Mas então. vai desenvolvendo. Não, eu tô falando que leram, que eu li isso. Teve ex-jogador que não teve uma campanha brilhante e tal, que repostou, mais de um, assim, que não ganhou títulos, assim, eu tô dizendo, e falando, a diferença é a questão da maneira que o pro player brasileiro e do pro player asiático se comporta, de aqui no Brasil se contentam com a grana e com não sei o quê. Assim, eu sei que pode ser a visão dele, pode ser a realidade dele, mas se a verdade é essa pra maioria dos jogadores, é um bagulho muito triste. Eu diria até que essa galera, se realmente é isso, se a galera se contenta com isso, eu diria que os jogadores não merecem a torcida que tem. Calma aí, vamos lá. Primeira coisa que... Entendo, tá certo. Não tá certo, eu não falei Não, isso. Não, tudo bem, eu Eu entendo... tô trazendo um ponto A de primeira vista. parte que você falou, que não necessariamente isso representa a realidade. Pra mim, quando o cara... a frase que eu não gosto de ouvir é que no meio do seu contato você falou, essa frase que fala da cultura brasileira. Aham. Essa é a frase que não me desce, nunca me Não, desceu. minha também não. Que a galera chega e fala, olha que são duas coisas diferentes. O jogador brasileiro ele é acomodado porque isso faz parte da cultura do brasileiro. Não, Esse argumento, pra mim, é um argumento muito ruim. Essa frase, ela não faz sentido em nenhuma situação. É diferente de outra frase, que é,
Os asiáticos levam o jogo mais a sério porque isso faz parte da cultura deles. Aí sim, é uma coisa que é um boost pra eles e que realmente é verdade. Mas sobre o brasileiro coloca o geral, mano, é só você entrar em qualquer trabalho normal que você vê a galera, muito pelo contrário, o pessoal rala e rala muito. Na vida, pô. Brasileiro em geral, quando você fala de trabalho, esquece esporte eletrônico, trabalho. Os caras da vida trabalham em 2, 3 empregos, atravessa a cidade, pega 40 ônibus, tá ligado? Mas é isso, mas eu acho Ética que de será trabalho que no- brasileiro atrasa, às vezes, sim, isso aí sim. Mas de Tem de ralar, tudo. mas de ralar. Eu acho que no geral tem de tudo pra todo lado, tá? Sim, não dá pra mas você generalizar. não pode É. chegar e falar que é parte do brasileiro. Não, concordo com você. E aí, Acomodar. esse papo do... Ah, o dinheiro acomoda... Isso pra mim é uma muleta, Sim. uma romantização e uma inveja monstruosa. Porque, vamos lá. De fato... isso é um fato. Vamos por partes. De fato, o cenário brasileiro de League of Legends e o cenário nacional de League of Legends em qualquer parte do mundo é muito grande. Porque LoL é um dos maiores esportes eletrônicos do mundo e a Riot trata o LoL nesse estilo de cenário fechado, aonde existe uma segurança financeira para os jogadores jogarem e viverem daquilo. Então, essa parte do comodismo que a galera fala, que um técnico do Dota foi lá e, tipo, respondeu, por exemplo, meu tweet, falando, tipo, no Brasil você pode ser mega medíocre, um fracasso, mas você ser super rico e você vai ser uma piada lá fora. Sim, pode. Porque o jogo é um sucesso. A culpa não é do LoL se o outro jogo, isso é verdade. se o Dota, é uma aposta. Se o seu cenário é um cocô. Calma, Tá ligado? Não, Assim, não é uma bosta, não é uma bosta. não é o jogo que eu tô falando. É o cenário. O cenário é um cocô. O cenário é horrível. Então, tipo assim, se você não for campeão do mundo no Dota, por exemplo, você vai viver de quê? Não, mas esse ano nem isso. Tá ligado? Esse ano o prêmio do The International foi 3 milhas só. Mas veja bem. Mas é isso que eu tô falando, tá ligado? cenário, O cenário de, sei lá, pega qualquer outro jogo pra tirar do Dota. Você pega o, sei lá, um Pokémon Unite. Overwatch, que a gente tava falando agora. Overwatch. Tá tendo ligado? campeonato mundial de Overwatch hoje, você Só- sabia só disso? não, só de jeito Tu nenhum. não sabia disso? Não. Tava jogando, inclusive, Bangladesh contra Sumatra aí, tu não sabia. Porque esse é o negócio, assim, se você tiver um jogo que não é um jogo que seja super sólido como cenário, pra você viver dele, você vai ter que ser o melhor do mundo. Mas isso não é bom. Isso não é bom. Então quer O dizer... melhor do mundo é só um. E, assim, os melhores do mundo são pouquíssimos. E todos os outros? Tá ligado? Não é, assim, a gente não tá Bastam. falando que o melhor do mundo não merece ganhar mais. Não, mas pega o futebol, por exemplo. Você vai ter... Galera. Você vai ter o Real Madrid, você vai ter o Al Hilal, você vai ter o Paris Saint-Germain, o Manchester United, O Vasco City, da Gama. que vai ganhar muito dinheiro, mas você vai ter um monte de time médio e base que o cara vai viver daquilo. O cara vai ganhar seus 5 mil reais por mês, 10, 20, 30, 40, 50. Não, ele vai ter uma e no carreira. Brasil, por exemplo, tem uma pá de time que a galera tem o second job, né? Vale lembrar. Tipo, terceira divisão, O cara faz o uma trabalho boa dele parte e- dos jogadores, o cara é padeiro Sim. e no fim do expediente ele é jogador de E futebol. isso é ruim, né? Isso é o que É. não deveria ser. Quando a gente tá falando de cenário, o cenário ele tem que ser um ecossistema que você possa viver daquilo. Sim. Né? Aí se você pega um jogo que se você não tiver com desempenho supremo fora do Brasil, você não consegue viver daquilo, isso não é um bonitinho. Não. Ah, não, porque no meu jogo, pra eu ser bom e pra eu ganhar dinheiro e viver disso, eu tenho que me esforçar e ser, tipo assim, porra, que pena, irmão. Que pena que você joga um jogo que não te valoriza. Tá ligado? Que pena que você não joga um jogo que não tá com a estrutura que tudo aconteça de uma maneira onde você pode sobreviver com 15 times no Brasil. Então. Não, você tem um time que tem que fazer um milagre, que tem que fazer alguma coisa, ir pra fora, ir lá e ser incrível, pra você conseguir se sustentar. Tá ligado? Senão você vai jogar, Então. você vai ganhar dinheiro com o quê, sabe? É isso que é o grande ponto. Quantas pessoas que a gente já não recebeu aqui de jogos desses que não tem a estrutura que Valorant... Valorant acabou também, né? Não, agora a gente vai. Vai ter um remeleixo aí, tá bom. Que, vamos pegar League of Legends, que não tem a estrutura, pô, que os caras têm que fazer vaquinha virtual pra ir jogar um campeonato importante lá fora. É. Pô, o cara tem que viver de assistência dos fãs, tá ligado? Eu acho que tem um ponto interessante pra colocar, chefe, exatamente sobre isso que você falou. Uhum. Que, de novo, fazendo a vez de quem entende que nem todo mundo que tá aqui na live acompanhou o cenário desde o início. Eu vou dar um adendo
do porquê que a Riot conseguiu fazer o LoL sustentável no Brasil, tá? Uhum. Aí você me corta se tiver... Eu acho que eu não vou falar nada que não é fora dessa Sim, vez. sim. Mas é o seguinte, gente. Hoje em dia a gente vive, vocês estão vivendo já faz um tempo, sistema de franquia. Mas nem sempre foi assim. A Riot ela tomou várias atitudes durante os anos, principalmente sobre os primeiros anos do LoL, pra estabilizar o cenário que a gente tem hoje em dia. Uhum. Então, por mais que algumas decisões da Riot, algumas coisas que eles fazem são questionáveis hoje em dia, eu, sinceramente, fazendo eu olhar pra trás, eu vejo que eles foram muito inteligentes fazendo o que eles fizeram no Brasil, que foi o quê? Primeiro que, universalmente, desde o início do League of Legends, assim que eles perceberam que podia ser mais que um jogo e sim um competitivo, porque não foi feito pra isso, mas perceberam que tinha um potencial, eles reinvestiam uma grande parte dos lucros deles nos campeonatos. Uhum. E a ideia é que o campeonato, ele fosse uma propaganda do jogo, né? Exatamente. Então, O esporte da Riot, né, é a verba... Era, né? Hoje em dia é muito maior. sim. Mas era a verba de publicidade. Em vez de ele pagar publicidade pro LoL, eles fizeram esportes. Porque o esportes era a publicidade do Sim. jogo. O que foi a primeira grande jogada da Riot. E a partir do momento que você tá investindo desse jeito no seu esporte, você faz uma cadeia de fatores. A Riot Central decide tomar essa atitude. As Riots locais, inclusive o Brasil, elas recebiam uma grana que, quando começou a ter o CBLOL mesmo, que não era mais a várzea de... Sei lá, que no comecinho, os primeiros campeonatos eram campeonatos esporádicos, né? Tinha os qualifies e tinha o campeonato que era um dia que você ia lá e beleza, jogava. Começou os campeonatos semanais, foi em 2016? Não, 15. 15, foi 15. Então, de 15 em diante, quando os times se estabeleceram de fato e tem o CBLOL semanal, aí muda essa relação. Porque a Riot agora, e isso aconteceu até o começo da franquia mais ou menos, e eu sei por causa da época do Flamengo, ela começa a pagar para os times não só a premiação do campeonato, mas começa a pagar uma ajuda de custo. E quando a gente fala ajuda de custo, ela vem diretamente dessa ideia de que se você tem um lucro com o seu jogo, com as skins da Lux, você pega esse lucro, vai investir em publicidade, que é o competitivo, e isso pinga na conta dos times. Então, hoje a gente pode falar que era um absurdo. Na época a gente não sabia disso, tá? Como eu era pro player, eu não tinha ideia que tinha ajuda de custo. A gente às vezes a gente vivia sem comida. Tem muito time que não repassava isso, né? Era completamente... Lógico, o time falava que ele repassava, mas existia um valor grande, um valor assim de... No começo era algumas... Isso eu vou falar por alto assim, mas é que já passou também, né? Era algumas centenas de milhares de reais que depois chegou a milhões. Sim. Por ano. Por time. Então, tipo, era uma quantia muito volumosa de dinheiro pra fazer a coisa funcionar. Hoje em dia não é mais assim, porque a gente tem uma franquia. Então, os times, eles são donos da liga junto com a liga. Mas pra chegar nesse ponto, a gente teve que construir desde lá. Então, a razão pela qual o LoL paga salários e é sustentável, pra começo de conversa, é uma estratégia da Riot. Sim. Então não é porque o jogo é bom só. Está certo que o jogo é bom. Mas desde o início, a Riot queria um ecossistema. Sim, a grande diferença dos jogos da Riot, pelo menos falando de LoL, né? Porque o Valorant não tá sendo assim. Quando a gente fala de LoL, é que a Riot criou um ecossistema onde tudo era feito para que você pudesse viver daquilo. Os times que estavam vivendo a liga, você podia ser o melhor da liga ou você podia ser o pior. Não se preocupe, você é um trabalhador. Você vai ganhar salário, você vai poder pagar suas contas, você não vai passar necessidade, você não vai precisar ser campeão brasileiro e depois campeão do mundo pra você ter muita grana. Que, por exemplo, é uma realidade de jogos, por exemplo, do CS e do Dota, né? Se você não for bom no CS e no Dota, você vai jogar porque você gosta, mas você não vai conseguir viver daquilo. Se você for muito bom, você vai ser milionário. Então, assim, ou você é muito, muito, muito rico nesses jogos, porque se você for bom, você vai ganhar muitos prêmios, você vai ganhar majors, você vai ganhar umas coisas gigantescas, como os meninos lá falam, Taco, Code, inclusive Taco vem aqui amanhã. Eles eram muito bons e eles ficaram multimilionários. Mas se você for o time padrãozinho ali, você vai ganhar uma coca e uma O que coxinha. você prefere, Preto? Você prefere um cenário vivo ou você prefere um cenário com alguns poucos muito ricos? É que eu sou muito bom no que eu faço, né? Então eu quero ficar milionário e Pedro. você pode... Mentira, Mas tô zoando. Continuando a história. E isso, você imagina que isso foi feito numa escala global, esse repasse de dinheiro pros times. Concordo. E isso ajuda a manter o salário sim, mas ajudava também os times a fazerem o quê? A se estruturarem. Criarem centro de treinamento, a criarem marcas, a conseguirem
E é por isso também, pessoal que não entende os valores, você falou de premiação, as premiações da Riot desde sempre são mais baixas. Sim. Exatamente por quê? Porque, beleza, vai premiar os jogadores? Sim, mas essencialmente eles já premiavam os times com ajudas durante o ano. Então, existia isso. Hoje, olhando pra trás, eu vejo que é um absurdo a gente ter passado pelo que a gente passou sabendo disso, né? Mas é parte da vida. É tipo assim, é como a coisa funciona. Porque não quer dizer que as organizações tomavam as melhores decisões do mundo. Por exemplo, sei lá, tinham dinheiro pra fazer as condições de jogadores. O cara podia investir tudo no centro de treinamento, na construção. Tá tudo bem, tipo, ele não precisava de prestar contas nesse sentido. Hoje em dia a gente sabe que a coisa mudou. Se um time ele não tiver prestando boas condições para jogadores, vivemos uma era digital conectada. A galera vai cair em cima, né? Nenhum pro player vai aceitar jogar num time pão e água total. Isso, se for um time de CBLOL, por exemplo, não faz sentido. Hoje em dia isso tem muito a ver. Mas lembrando que isso diminuiu e sumiu, né? Na realidade, a questão da ajuda de custo com as franquias. Franquias, elas são um modelo de negócio diferente, onde você dá o buy-in no seu slot e faz parte ali da gerência da liga. Então, isso aí a gente vai falar um pouquinho depois, mas é um modelo um pouco diferente. Aí vem o meu questionamento, o chefe. Uhum. Vou comentar isso, e é legal pra quem tá assistindo, porque são informações, né, interessantes, sobre fomentar cenário e certas decisões. Vou fazer uma pergunta. Diga. O Wild Rift teve ajuda de custo? Não sei. Não teve. Uhum. Foi incrível que a Riot fez um Wild Rift no Brasil. Tinha estúdio, tinha tudo. Mas não teve ajuda de custo. Isso foi uma coisa que, quando eles falaram isso, eu tava na reunião, me surpreendeu, porque hoje em dia eles têm políticas diferentes, né? A Riot tomou políticas diferentes. É algo que, desde o início, pra mim, foi muito estranho pro Wild Rift não deslanchar aqui no Brasil pelas orgs. O Rock, o Honor of Kings, tem ajuda de custo. Estão seguindo o mesmo caminho da Riot, tentando pelo menos. Acho que é um jogo muito menor, mas eles querem que as orgs, e por isso que muita org pequena pegou e está indo pro Rock, que é sustentável pra eles, é uma coisa que cria o cenário. Os salários são bons. Tem player de Rock ganhando mais player do Academy. Jogando um jogo mobile que não é de uma empresa gigantesca, é uma empresa gigantesca, mas que não é uma empresa Riot da vida. Então, tem isso. Como assim? É da dona da Riot? É que não é É tipo porque assim... é outra divisão, né? Sim. É que tá. Não não é focado em Não esportes. é um jogo que é focado... Exatamente, o chefe falou tudo. Entendi. O Valorant é um caso totalmente à parte, tá? Porque, devido a como foi feito, ele não teve ajuda de custo. O que teve, na realidade, foi uma franquia muito rápida, né? Sim, sim. Que Teve- gerou toda essa confusão Que aí, deu toda a debate, confusão. né? Então, o LoL ele é um caso de estudo muito bem feito de como fomentar um cenário.